Projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Turma de Licenciatura 2020, primeiro semestre. Grupo 4N.2 do Polo de Itaquaritinga. Integrantes: Bianca Moreira, Carla Cristina Sartori, Everton Renato Aleixo, Jorge Rodrigues de Souza, Luiz Fernando Martins, Thalita Cordioli. Olá, eu sou a Bianca Moreira. Olá, eu sou a Carla Sartori. Olá, eu sou o Everton Aleixo. Olá, eu sou o Luiz Fernando. Olá, eu sou o Jorge Rodrigues de Souza. Olá, eu sou a Thalita. Apresentam o tema Uso de jogos no incentivo à leitura e na interpretação de textos. O projeto tem como foco os alunos dos anos finais do ensino fundamental 1 e tem por objetivo destacar sua dificuldade na interpretação de textos e, principalmente, a importância do uso da lucidez na busca de solucionar esse problema. O grupo realizou o levantamento de informações junto a professores da Educação Fundamental 1, questionando-os sobre as principais dificuldades encontradas em sala de aula, e concluiu que a principal queixa dos professores estava relacionada à língua portuguesa, mais especificamente em relação à leitura e interpretação de textos. Diversas pesquisas têm mostrado que a dificuldade na correta leitura e interpretação de textos é um problema presente não apenas entre os alunos do ensino fundamental, mas na sociedade como um todo. O chamado analfabetismo funcional, que é a capacidade de ler, mas não entender o que se lê, está presente até mesmo nas instituições de ensino superior. O grupo também analisou os resultados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o principal indicador nacional utilizado para medir a qualidade do aprendizado, tendo como instrumento a avaliação SAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, aplicada no 5º ano do ensino fundamental. Concentrando a análise nos resultados da avaliação SAEB, aplicada no 5º ano do ensino fundamental nas escolas de Itaquaritinga, ficou demonstrado que a maioria delas não atingiu as metas projetadas. Além disso, esses resultados mostraram uma baixa porcentagem de alunos com aprendizagem considerada adequada em português, especialmente relacionada às dificuldades em leitura e interpretação de textos. De acordo com Paulo Freire, ler não é caminhar sobre as letras, mas interpretar o mundo e poder lançar sua palavra sobre ele. Ler é tomar consciência, leitura é liberdade. Assim, visando propor uma maneira prática e agradável para os alunos para melhorar esse cenário, foi proposta a ideia do uso de jogos associados à leitura e interpretação de textos. O jogo faz parte do cotidiano da criança e seu uso pode auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos no desenvolvimento de várias habilidades relacionadas à leitura e interpretação de textos, além de destacar a importância do aprendizado de regras e limites. Segundo Ana Beatriz Cerizara, as atividades lúdicas são consideradas obrigatórias para desenvolver as capacidades intelectuais do indivíduo. Assim, foi desenvolvido um jogo para que os alunos possam ir desvendando a continuidade da história contada, tornando a leitura e interpretação de histórias algo mais participativo e divertido. A história selecionada foi baseada no livro O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que foi adaptada e simplificada para torná-la mais curta e dinâmica. O jogo consiste nas seguintes regras. A turma é dividida em grupos de 4 ou 5 membros, que se revezam na leitura da história. Cada grupo recebe um tabuleiro, no qual há 48 casas, sendo 20 delas preenchidas com números sequenciais. Também recebe uma peça, que pode ser qualquer objeto pequeno, um apontador, uma borracha ou uma peça de algum outro jogo de tabuleiro. Para cada casa enumerada, há uma charada, que consiste em uma pergunta sobre algum elemento.
pessoa, objeto, animal, lugar, relacionado com aquele trecho da história. Cada pergunta possui 6 dicas para que os alunos possam respondê-la. Cada dica tem um valor em pontos, que vai de 6 a 1. Assim, quanto mais dicas o grupo precisar para responder a charada, menos pontos ele ganhará. Esses pontos devem ser somados ao total de pontos que o grupo tiver acumulado até então. Ao acertar a charada, os grupos devem mover a peça para a próxima casa enumerada, e o professor deve anotar o grupo que acertou e a quantidade de pontos ganhos. É permitido apenas uma tentativa de resposta para cada dica. Caso o grupo extrapole essa tentativa, ele perderá 1 ponto para cada tentativa extrapolada. Por isso, é importante que os membros do grupo dialoguem entre si antes de tentar responder as perguntas. Será declarado como vencedor o grupo que chegar ao final com maior quantidade de pontos, e não o grupo que chegar ao final primeiro. Outra forma de conduzir o jogo é com os alunos competindo entre si dentro dos grupos. Faremos agora uma demonstração de como seria o jogo com um grupo pequeno de participantes. O Pequeno Príncipe. O narrador começa a história dizendo que seu primeiro desenho era o de uma cobra que havia engolido um animal. Que animal era esse? Primeira dica, valendo 6 pontos. É um mamífero. Você começa, Tatá? Cachorro. Não. Segunda dica, valendo 5 pontos. Tem orelhas grandes. Tom? É um coelho. Também não. Terceira dica, valendo 4 pontos. Alguns têm grandes presas. Luizinho? Eu acho que é um elefante. Isso mesmo! Parabéns! Você ganhou 4 pontos. Aos 6 anos, vi no livro Histórias Vividas uma gravura de uma jiboia engolindo uma fera. Dizia o livro: as jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Isso inspirou meu primeiro desenho, que era assim. Mostrei meu desenho para os adultos e perguntei se ele os deixava com medo, mas eles responderam: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia para que os adultos pudessem compreender. Eles têm sempre necessidade de explicações. Então, meu desenho número 2 era assim. Os adultos me aconselharam a esquecer os desenhos de jiboias abertas e fechadas e me dedicar a outros assuntos, como geografia e matemática. Na história, o narrador possui um aparelho. Que aparelho é esse? Primeira dica, valendo 6 pontos. Tem motor. Tom, é a sua vez de começar. Um carro? Não. Segunda dica, valendo 5 pontos. Tem rodas. Luizinho? Uma moto? Também não. Terceira dica, valendo 4 pontos. Tem controles bem complicados. Bibi? É um avião? Acertou! Parabéns, você ganhou 4 pontos. Assim, abandonei o sonho de ser pintor, já que não havia tido sucesso com meus desenhos. Os adultos não entendem nada sozinhos. E é cansativo para as crianças ficarem explicando tudo o tempo todo. Por isso, quando adulto, eu tive que escolher outra profissão e escolhi ser piloto de aviões e voei por todo o mundo. A geografia me foi muito útil, pois sabia distinguir diferentes lugares e paisagens. Ao longo de minhas viagens, eu conheci muitas pessoas, especialmente adultos, mas isso não mudou minha opinião sobre eles. Às vezes, eu mostrava meu desenho número 1 para alguma pessoa que sempre respondia: é um chapéu. Um dia, o piloto estava pilotando seu avião quando teve um problema com o motor e precisou pousar. Onde ele pousou? Primeira dica, valendo 6 pontos. É muito grande. Luizinho, você pode começar. Eu acho que é o mar. Não. Segunda dica, valendo 5 pontos. É quente. Bibi, é a sua vez de começar. Um deserto? Excelente, você ganhou 5 pontos. Um dia tive um problema com meu avião enquanto sobrevoava o deserto do Saara e tive que aterrissar para tentar consertá-lo. O problema é que eu tinha água apenas para 8 dias.